Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa com muito orgulho aqui no Alfacom. Antes de eu começar, é importante explicar o seguinte, qual é a nossa ideia? Primeiro, vamos trabalhar a língua portuguesa de cabo a rabo. Morfologia, fonologia, sintaxe, interpretação de texto e mais 1000 detalhes pelos quais vamos passar. Além disso, é importante frisar o seguinte, qual é a nossa ideia sempre? A apresentação teórica, a base, não vai ficar você aí pulando aula, porque, Alexandre, fonologia ao pé da letra não cai em prova, não estou vendo, mas olha só, se eu chegar à acentuação e disser para você que a palavra empresário leva acento por ser uma paroxítona terminada em ditom crescente, se você não sabe o que é ditom crescente, vai dar rolo. Da mesma maneira, se eu falar saída, leva um acento por ser um hiato. Aí você fala, mas o que é hiato? Aí fala assim, língua portuguesa é difícil. Não é. O problema para variar é a base. E um outro detalhe, nesses tais, eu vou falar aqui, mas você não vai poder fazer conta não, hein? Até a aula para o tio Evandro eu dei, mas nesses tais 26 anos dando aula, eu percebo o seguinte, que o grande problema não é a parte teórica. Se eu expuser a matéria de forma adequada, você vai ver, não é difícil. O problema para variar é quando eu chegar às questões, é a aplicação teórica. Aí é normalmente quando gera o rolo. Então você tem de ter calma. Toda vez que houver uma dificuldade, pelo amor de Deus, não vai achar assim, não estou entendendo. Não, você está entendendo, mas só que você está no começo. E no começo as dificuldades são naturais, ok? Então, está apresentado aqui professor Alexandre Soares na área. Vamos que vamos, devagarzinho, daquele jeito, subindo degraus, passo a passo, sem desespero. E aí a gente vai. Batendo sempre um papo, você é importante pra caramba aí, tá? Então vamos lá. Primeiro passo importante. Para eu começar a língua portuguesa, eu tenho que ter uma noção de fonologia e fonética. Você está acompanhando aí no papelzinho, eu sei, tem de sempre acompanhar. Olha aí o Word. Primeiro passo importante. Dentro desta tal fonologia, fonética, existem várias nomenclaturas meio esquisitas, com as quais você vai ter de se acostumar. Não há outro caminho. Primeiro detalhe importante, já começa aqui, ó, uma digrafia. O que é o dígrafo? Repare, dígrafo são duas letras que representam apenas um som, um fonema. Então, por isso fala digrafia. Repare, duas grafias que representam apenas um fonema, um som. Nada demais. Um exemplo, michuruca, acompanhe comigo. É piscina. Repare, meu aluno, quando você fala piscina, você não fala, cheguei à casa do meu amigo e dei mó mergulhão na piscina. Você não fala piscina, você fala piscina. Então, repare que você não fala a letra S, você só fala a letra C. Então, se você só fala a letra C, aqui se formou a tal digrafia. Digrafia, repito, dígrafo são duas letras que representam apenas um som, um fonema. Tranquilo? Então vamos lá. Aí, esses tais dígrafos, repare que é pau no burro. Não adianta ficar preso aqui, Alexandre, alisa mais um cadinho, não tem nada para alisar. É passo a passo, você tem de acompanhar a teoria, depois eu vou chegar ao exercício, que é o momento chave. Aí essa tal digrafia, o dígrafo, ele pode ser, concentre agora, consonantal ou vocálico. Repare, quando que o dígrafo é consonantal? Quando ele é encabeçado, quando ele é introduzido, quando a sua cara começa com uma consoante. Repare que, por exemplo, CH, LH, NH, Alexandre, diga-me, meu filho, vai me dizer que eu vou ter de ter isso aí na ponta da língua? Não há outro caminho. Vai ter de decorar. E pode parar com essa mania de falar assim, Alexandre, decorar é feio. Quem disse isso para você? Decorar é necessário, é importante e você vai ter de fazer. Não há outro caminho. Você primeiro decora alguns detalhes e depois você vai entender a matéria por meio dessa decoreba feita, ok? Então,
CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha e por aí vai. Esta listinha com a qual você tem contato no papel que você está aí. Você imprimiu, tá direitinho. Então você vai destacar isso em casa e vai colocar assim, ó, dígrafos consonantais, a listinha. Tenho de memorizar. Tenho de decorar. Alexandre, mas não posso levar naquele papelzinho no bolso? Pode dar rolo. Aí é com você. Primeiro eu acho melhor decorar. Depois, se for o caso, apelar. Então, repito, dígrafo consonantal, porque é encabeçado, é introduzido pela tal consoante. Mole, mole. Além dos dígrafos consonantais, existem os dígrafos vocálicos. Por que ele é vocálico? Porque ele é iniciado por uma vogal mole. Então, quando que eu vou ver um dígrafo vocálico? Quando eu vir qualquer uma das vogais, A, E, I, O, U, mais as letras M de mamãe ou N de naná. Só que um detalhe importante, deixe-me só aqui molhar o bico, porque o tio também é filho de Deus. Acompanhe. Desculpe-me, mas é aqui, é tudo ao vivo, meu aluno. Você acha que é mole? Você, quando vir o dígrafo vocálico, você tem de perceber um detalhe importante. Qual é? Primeiro, a vogal, ela tende a aparecer antes das letras M de mamãe ou N de naná. Primeiro passo. Segundo passo, esta sequência obrigatoriamente tem de estar na mesma sílaba. Alexandre, mesma sílaba. Porque se não houver essa relação de mesma sílaba, se estiverem sílabas diferentes, não se caracterizará dígrafo vocálico. Alexandre, estou ouvindo você. Eu não entendi. Então vem comigo aqui, ó. Olhe para cá. Atenção. Acompanhe, repare. Então, pay attention. Atenção. Olha aqui, ó. Quando eu faço a divisão silábica de canto, repare que o AN com N de naná, isso ficou na mesma sílaba, tá? Então tá. E além disso, eu vi a tal sequência, a vogal, mais a letra N, que no caso é de naná. Eu quero que você pegue o papel agora e coloque aí o seguinte, este M e este N aqui, quando formam esse tal dígrafo vocálico, formam o dígrafo vocálico, por quê? Vou puxar uma setinha para cá, vou fazer uma bagunça aqui, porque são símbolos de nasalização. Alexandre, não entendi nada. O único papel deles é nasalizar a vogal com a qual eles estão ligados. Não entendi. Repare. Quando eu falo cato, repare, estou tirando o N, cato, e falo canto, a diferença não é um outro som. Aqui o N de naná, quando entrou de cato para canto, o que aconteceu foi simplesmente a nasalização da vogal A. Pô, Alexandre, mas o som é diferente. Sim, na verdade o som é diferente por uma nasalização e não pela entrada de um novo fonema. Por isso que aqui se caracterizou o tal dígrafo. Ó, vou puxar para cá. Ó, puxei para cá. É o dígrafo chamado vocálico. Repito, por que o bicho é vocálico? Simples, porque ele é encabeçado, é introduzido por uma das vogais. Bem, continue, mesma coisa, campo. Agora mudei de N de mamãe para M de N de naná para M de mamãe, mudou nada. Então, o N ou M, quando eu tirar o M vai ficar capo. Então, ó, capo e campo. Aí parte do A, capo, o ar sai inteirinho pela boca. Quando eu falo campo, parte do A vai para o nariz. Por quê? Porque a sua língua sobe um cadinho e empurra esse A para o céu da boca, fazendo uma nasalização. Tá reparando? Aqui, inclusive, você vai aprender a usar a língua. Você sabe o seguinte, que para começar bem,
tem que começar bem usando a língua direitinho, né? Não sei se você me entende. Repare agora nada, nada. Alexandre, em nada eu tenho dígrafo vocálico como eu tive em canto e campo? Não. Por que não? Porque primeiro vem o N. Isso é importante, isso é necessário, isso é mistério que você entenda. Para eu ter o dígrafo vocálico, primeiro tem de vir a vogal, depois o símbolo de nasalização. Então repare que em nada, primeiro veio o N. Então aqui não se caracterizou o tal do dígrafo vocálico. Então não há dígrafo vocálico aqui, hein? Cuidado. Venha comigo em Canadá. Canadá. Mesma coisa. Alexandre, vou pegar outra canetinha aqui. Diga-me, já vi que o A e o N formam um dígrafo vocálico. Você está de brincadeira. Por quê? Porque aqui não forma o dígrafo vocálico? Porque as sílabas são diferentes. Quando as sílabas são diferentes, não se forma dígrafo vocálico. Se isso passar despercebido, você vai errar um montão de questão michuruca fazendo prova por aí, ok? Então, em Canadá, nem o A e o N, de número 1, vou botar número 1, formam o dígrafo vocálico, nem o N e o A, vou botar número 2, formam o dígrafo vocálico. De que? Simples, porque o N e o A não, a sequência não está respeitando a sequência pela qual passamos. Primeiro a vogal, depois o símbolo de nasalização. Legal? A pergunta que lhe faço até agora é a seguinte: dúvidas houve até aí? Houve? Não? Então beleza. Então pau no burro, continue comigo. Para isso, aquele golinho de água que é de praxe, repare. Alexandre, pô, você bebe uma água redonda. Tem de beber, eu tenho o tal do cálculo renal, você não imagina, mó loucura. Obrigado, continue comigo, vem aqui agora. Outro detalhe a que vamos nos prender é o seguinte, tal do dífono. Alexandre, se essa mala vai me complicar? Um cadinho, mas nada demais. O que é o dífono? Ao contrário do dígrafo, no dígrafo havia duas letras que representam apenas um fonema, um som. No dífono vai ser o contrário, difonia. Então são dois sons representados por apenas uma letra. Ih, Alexandre, é difícil. Não é nada, para de bobeira. Repara aqui, E quem é esse dífono que tanto nos interessa? É a letra X, concentre agora. Quando representar na pronúncia o conjunto KS. Então não basta você ver a letra X para você falar que ali existe dífono. Por quê? Porque pode ser que a letra X não represente na palavra o conjunto KS. Entenda, por exemplo, aqui, vou botar uma palavrinha antes de falar ao pé da letra do dífono. Uma palavrinha que eu ouço, a gente vai ter de estudar, né? E ouço a galera dando mole que é a beleza. Alexandre, é sintaxe ou é sintaxe? É sintaxe. Alexandre, mas eu já ouvi sintaxe demais. Eu também. Muita coisa. Mas, se você já ouvir, começa a ouvir, o professor começa dando aula de sintaxe, é bom você botar o pé atrás. Não sei se você me entende. Na verdade, você vai assistir a uma aula de sintaxe. Cuidado com isso. Então, em sintaxe, ainda que eu tenha a letra X, aqui não se forma dífono. Onde, por exemplo, vai se formar em táxi, em nexo e aqui, em tóxico. Repare que quando você fala tóxico, outro detalhe que eu ouço demais é o seguinte, não vale nada. Só quer ficar o dia inteiro em casa enchendo a cara de tóxico. Repare, não, de tóxico não. Aí certamente vai dar rolo. É overdose na certa, tá ruim. Tá horrível esse tal desse tóxico. Não, pior do que tóxico é tóxico. Não, não é tóxico, é tóxico. Se é tóxico, a letra X aqui forma o conjunto KS. Se formou o conjunto KS,
você tem o tal do dífono, ou seja, é uma letra apenas que representa 2 fonemas, ok? Fácil, tranquilo, acredito eu que tá michuruca até aí, mas Alexandre, vai cair assim desse jeitinho para mim? Lógico que não, né? Sempre haverá uma dificuldade pela qual você vai passar, é uma questão só de tempo. Repare, deixa eu só olhar ali, gostei, acompanhe comigo, vamos embora. Encontro consonantal. Alexandre, é difícil? Mole, mole. Agora um detalhe importante. Sabe qual é o rolo? Você confundir encontro consonantal com o tal do dígrafo. Preste atenção. No encontro consonantal, haverá 2 consoantes e ambas vão representar som. Não entendi. Repare que quando eu falo prato, no momento em que eu tiro o P de Paulo, vira rato. Reparou? Na hora que eu tirar o R, vai virar pato. Então, se ao tirar o P virar rato, se ao tirar o R virar pato, as 2 consoantes ali representam sons. Se representam sons, entenda, ambas aqui não podem formar a digrafia, o dígrafo. Porque eu vou repetir, o dígrafo são 2 letras que representam apenas um som, um fonema. Lembra? Vou botar aqui de novo, ó, piscina. Quando você falou piscina, aqui, ó, existem aqui 2 consoantes também, tal qual em prato. Mas piscina, ainda que existam 2 consoantes, só uma delas vai representar som. Você reparou? Agora, em prato, não. Tanto é verdade que se tirar o P virar rato, se tirar o R virar pato, muda totalmente a história. Um detalhe para não passar despercebido. Cuidado, anote para mim aí, anote para mim. Quando o encontro consonantal ele fica na mesma sílaba, ele é chamado de perfeito. Alexandre, bote no papel isso para mim, por favor, perfeito. Agora aqui, ó, vou botar aqui em cima um cadinho, ó. Quando eu falo carta, carta, repare, entre o R e o T também há um encontro consonantal. A diferença qual é? Que agora esse encontro consonantal ele se divide. Cada uma das letras fica em sílabas diferentes. Quando o encontro consonantal ele se divide, aí já não é mais perfeito, ele é chamado de imperfeito. Percebeu? Então, repito, encontro consonantal na mesma sílaba é chamado de perfeito. Encontro consonantal em sílabas diferentes é imperfeito. Dúvida? Beleza, tô ouvindo você. Falou que não, então pau no burro, vamos embora. Continuando, vem comigo. Agora, para finalizar aquele processo, preste atenção. Aí, além do dígrafo, além do dífono, além do encontro consonantal, você tem os chamados encontros vocálicos. Mole, mole. O que é um encontro vocálico? É um encontro entre vogais. Esses tais encontros vocálicos, encontros entre vogais, podem ser divididos em 3: ditongos, hiatos e tritongos. Alexandre, vai me dizer que eu vou ter de me lembrar disso. É necessário, meu aluno. Por quê? Porque ali na frente eu vou precisar desse conhecimento, aí você começa, ó, não gosto de língua portuguesa, vou desistir, é melhor procurar um trabalho, vou parar de fazer concurso, porque o problema é de base. Então vamos acabar com o problema da base, a mesma coisa acontece com a matemática. Você fala assim, pô, eu odeio matemática. Por exemplo, estou estudando aqui com o mestre Lustosa, estou estudando com o mestre Arruda, pô, e é uma dificuldade desgraçada. Mas, meu aluno, o problema, de repente, não é o raciocínio matemático, o problema é da base. É por isso que eu estou começando com a base da língua portuguesa. Percebeu? Ditongo, o que é? É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ou ao contrário, né?
de uma semivogal mais uma vogal. Aí você vai ver que existe o ditongo que é crescente ou o ditongo que é decrescente. Não esquenta a cabeça, passo a passo. Primeiro detalhe importante, registrar que ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Por exemplo, acompanhe mal. Aqui o mal com U, né? Repara o seguinte, que aqui, no primeiro momento, não vai ficar desesperado aí em casa. Ah, meu Deus do céu. Não fique desesperado, não. Que no primeiro momento eu vou falar o que é decrescente, o que é crescente, depois eu vou dar um macetinho. Pô, Alexandre, eu tenho uma dificuldade danada. Não é em classificar como crescente ou decrescente. É classificar se o bicho, se a vogal, ela é a vogal mesmo ou é a semivogal. Mole, mole. Vou lhe dar um macete que ninguém deu até hoje na sua vida, você vai ver, nunca mais você vai errar. Repare o seguinte, para começar, anote para mim. Quando você vir o A na língua portuguesa é sempre vogal. Alexandre, diga-me, até mesmo se ele for nasalizado, como em órfã? Sim, é sempre ele é vogal, tá? Então, se o A é a vogal e o U é a semivogal, este ditongo, encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ele é chamado de decrescente. Por quê? Porque ele vai da vogal para a metade da vogal. Quando você vai da vogal para a semivogal, é como se você fosse de um prédio mais alto para um prédio mais baixo. Semi é metade. Então, se você vai de um prédio mais alto para um prédio mais baixo, você está decrescendo, está indo para baixo. Por isso ele é chamado decrescente. Ao contrário, repare, é quando você vai, o I aqui, ó, preste atenção. Alexandre, a minha dificuldade agora ficou, sabe onde? Fala, meu filho. Ficou ali na divisão silábica. Não esquenta a cabeça, não. A gente vai ver só um bloco de divisão silábica. Agora confie no amigo. O I é a semivogal, o O é a vogal. Quando eu vou da semivogal para a vogal, aí eu não estou mais decrescendo, eu estou crescendo. Eu estou indo do menor prédio, semi, para o maior. Então, quando vai da semivogal para a vogal, você cresce, crescente. Quando você vai do maior para o menor, vogal para a semivogal, você decresce, decrescente. Fácil, extremamente fácil. Legal. Agora, cuidado. Um rolinho. Preste atenção. Um tal ditongo, vem comigo, acompanhe o tio. Aqui, ó, o ditongo chamado fonético. Não é uma tendência de prova, não é aqui, e pronto, olha só. Não é uma tendência de prova, repare, mas é necessário que você tenha pelo menos em mente. Ditongo fonético, ele aparece não na grafia, somente no som. Não entendi. Concentre que quando eu falo ninguém, ninguém, neste finalzinho aqui, repare que eu falo um i, eu não falo ninguém. Alexandre, quem bateu? Quem bateu? Ninguém. Não fala nem francês, ninguém. Não, eu falo ninguém. Então repare que no final este M representa um i, aqui representado foneticamente pela letra Y. Quando este M final for representado representar um I, ele vai ser uma semivogal. Alexandre, pô, me deixou tenso agora, hein? Isso está direitinho aí no papel, você pode ficar tranquilo, aqui é a visão geral. Então, o ditongo fonético é aquele que não é representado graficamente, não é representado ao pé da letra pelas vogais, vogal e semivogal no caso. Aqui, por exemplo, o M representa um I. Então, por isso que a gente fala é um ditongo, mas não um ditongo gráfico, é um chamado ditongo fonético. Nasal, né, pelo símbolo de nasalização M de mamãe. A mesma ideia acontece em cantaram. Repare que cantaram, se eu tirar o M e botar tio e O, vai ficar cantarão. Então, este M, cantaram, representa foneticamente, no som, um O, aqui representado pelo W. Então, preste atenção. Macete bom para você. E essas formas verbais no pretérito perfeito, cantaram, falaram, partiram, estudaram, amaram,
Final sempre com ditongo fonético. E cuidado com essa terminação em. É a principal para uma questão de prova. Eu sempre direciono você para a prova. Em. Tem ninguém, alguém, em. O final em forma o tal ditongo fonético, ok? Cuidado, não é uma grande tendência de questão de prova, mas pelo menos você tem que saber, ouviu falar, ok? Para fechar, hiato é o encontro de vogais em sílabas diferentes, né? Por exemplo, em Saara, como eu disse a você, o A é sempre vogal. Se o A é sempre vogal, o encontro de vogais em sílabas diferentes, o nome disso é hiato michuruca. Pau no burro, não vale a pena aqui ficar acendendo vela para defunto barato. E tritongo? O tritongo é quando nós virmos a sequência semivogal, vogal mais semivogal. Repare um detalhe importante que você vai anotar agora para o tio. Qual é o detalhe? Quando você vir, preste atenção, o U pronunciado, este U pronunciado no grupo GU, ó, no grupo GU e no grupo QU, quando você vir que ele é pronunciado, ele vai ser sempre semivogal. Alexandre, e quando no grupo GU e no grupo QU, o U não for pronunciado? Aí ele vai fazer parte do dígrafo consonantal com o QU e o GU. Então isso é importante. GU e QU. Quando o U é pronunciado, você não fala Uruguai, você fala Uruguai. Quando ele é pronunciado, ele é semivogal. Quando ele não é pronunciado, aí ele vai fazer parte de um dígrafo, como em quente. Você não fala quente, você fala quente, aí o QU, aqui no caso, é um dígrafo consonantal, ok? Para fechar e a gente cair dentro do exercício, deixe-me ver sempre o tempo. Vamos embora, meu filho, acompanhe. Atenção, A, E, I, O, U. O A é sempre vogal. O I e o U, olhe para a mão do amigo, ó. Semivogais. Repare, em água, o U é pronunciado, então não faz parte do dígrafo. Ele é semivogal. Se o U é semivogal, o A é vogal. Percebeu? O ditongo aqui é o tal do crescente. Em ideia, concentre, o I é sempre semivogal. Se o I é semivogal, o E é vogal. Ditongo decrescente. Alexandre, é mole? É mole, meu filho. E quando o U e o I se encontrarem, alguém vai ter de ser a vogal. Aí não tem jeito. Por exemplo, aqui em muito, aí vai ter que ser por pronúncia mesmo. Você fala muito, ó, muito importante ou muito importante? Muito. A força tônica está no U, o U é a vogal, o I é a semivogal, o ditongo aqui também é decrescente. E para finalizar, o E e o O vai depender com quem eles estejam. Se estiverem com A, repare, vão ser semivogais. Se estiverem com I e U, eles serão vogais. E se eles se encontrarem como põe, tem que pronunciar. Você não fala ponhe, a janta aqui, você fala põe. Você fala põe, a força tônica está no o O é a vogal, o E é a semivogal, o ditongo é decrescente. Percebeu, meu aluno? É difícil? Michuruca é mole. Agora, é exercício. Senta a mamona no exercício para ver se você entendeu direitinho. Acompanhe comigo. Vamos embora, joga na tela para mim. Tá aqui na tela, repare. A respeito das palavras abandono, profissional, país e quando, assinale a alternativa correta. Letra A, em quando, peraí, deixa-me voltar aqui. Letra A, em quando há encontro consonantal. Preste atenção, pode parar. Em quando, na verdade, o que existe aqui, ó, é um ditongo. Deixe-me voltar, é um ditongo. Concentra o ditongo, por quê? Aqui, ó, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu botar a canetinha. Tá minha canetinha? Botei. Aqui, ó, esse U, ele é pronunciado. Você não fala quando, você fala quando. Se você fala quando, esse U é pronunciado, o que existe é um ditongo. É um chamado ditongo crescente nasal. A letra A já está fora. Letra B, em profissional há 2 dígrafos. Não, só existe um, o SS, o PR é encontro consonantal, michuruca. Letra C,
abandono a dígrafo, sim, aqui o AN, ó, dígrafo vocálico. Em profissional, há encontro consonantal e dígrafo, perfeito. Encontro consonantal PR, dígrafo SS, tá fácil demais. Em país, há hiato, encontro de vogais em sílabas diferentes, tá fácil pra caramba. E em quando, aquele tal ditongo crescente, porque o U aqui é pronunciado, formando um ditongo crescente, preste atenção, nasal pela presença do N de naná. Então a letra C, você pode marcar, é a boa. Letra D, em país há ditongo? Não, em país há hiato. A letra E, profissional há 2 encontros consonantais, tá? Michuruca é um encontro consonantal e um dígrafo. Centelha mamona. Vamos para a questão número 2. Número 2. Assinar o item que as palavras abaixo indicadas, todas retiradas do texto 7, apresentam dígrafos. Letra A. Diante, o AN, diante, é dígrafo. Brilhariam, repare, não, aqui, ó, olha o dígrafo LH. Ih, que beleza, hein? Já vou marcar, não, mas em canal não, porque o A e o N estão em sílabas diferentes, letra A está fora. Letra B, repare, pessoas, ao dígrafo consonantal SS. Minha, ao dígrafo consonantal NH, mas em flores o que há é encontro consonantal, letra B está fora. Letra C, completamente. O com é dígrafo vocálico, o em é dígrafo vocálico, tá valendo. Mas em mais não há dígrafo, o que há é hiato. Em chalé há o CH, mas pelo mais está fora. D de dado, jarra, olha o dígrafo RR. Oscilava, olha o dígrafo igual de piscina, SC. E maravilhosa, olha o dígrafo LH, opa, marquei. Letra E, janela. Não há dígrafo, michuruca, barco, não há dígrafo, michuruca. Nesse audígrafo SS é Deus de Deus, meu filho. E vamos que vamos para a próxima questão. Na próxima questão, quero saber o seguinte, em termos de grafia e de fonética, na palavra adequada, em algumas em algumas vantagens de uma contabilidade adequada, pode-se afirmar que a letra U é uma semivogal. Por quê? Porque não forma um dígrafo com o quê? Porque é pronunciada. O mesmo fato ocorre com o em, letra A, não é distinguir, cuidado com isso, é distinguir, esse U não é pronunciado. Em quênio, ambos, né, estão sendo pronunciados, então ambos serão semivogais, pode marcar. Na letra C você não fala quente, você fala quente, então o QU é dígrafo. E em quinto, você não fala quinto, então o U também não é pronunciado, é dígrafo, não é encontro vocal, é dígrafo, é uma semivogal, por isso a letra D de dado não pode ser marcada. Saiu, que beleza! Vamos para a próxima, que isso aqui, o processo é rápido e lento ao mesmo tempo. A última desta parte, a respeito das palavras destacadas, não é certo, faz parte do processo de amadurecimento. As duas palavras destacadas são, ó, processo e amadurecimento, ok? Assinando a alternativa correta. Letra A. Em processo ocorrem 2 encontros consonantais, michuruca. Existe um encontro consonantal PR e um dígrafo SS. Letra B. Ocorrem encontros consonantais nas duas palavras? Sim. O PR e amadurecimento? Opa, não. Em amadurecimento, preste atenção, não há o encontro consonantal, que na verdade aqui existe um dígrafo vocal, está querendo pegar o papai. Letra C. Ocorrem dígrafos nas duas palavras? Sim. SS em processo e EN em amadurecimento. Opa, pode marcar. Letra D, em processo ocorre hiato. Onde, meu filho? Tá perdidinho. E na letra E, amadurecimento ocorre ditongo nasal. Que ditongo nasal? Tá michuruca. Questão fácil, resposta letra C. Voltei para a tela? Acompanhe. É isso. Primeiro momento passamos. Estou esperando você no próximo. Fique com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.